Quero fazer uma leitura com você, para nós embasarmos a palavra de hoje. E está escrito em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e versos 15 e 16. Se você quiser acompanhar no seu aplicativo, na Bíblia, a Bíblia em livro, né? No aplicativo também é Bíblia. Efésios capítulo 15, eu vou fazer essa leitura numa versão NVI, que ela fica bem compreensível. Olha o que diz aqui: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você ouviu bem? Aproveite cada oportunidade. Amém. Pode tomar seu assento. Obrigado ao Ministério de Louvor. Que bom que hoje foi o dia que nós pudemos cantar essa canção. Que bom. Foi tremendo. Eu estava lendo esse texto aqui, e aqui fala de aproveitar a oportunidade. Isso automaticamente nos faz pensar em quantas oportunidades que a gente já perdeu na vida. Sabe, aquele momento que você diz assim, ó, quase. E o quase faz parte de muitos momentos da nossa vida. Eu quase cheguei, eu quase me formei, eu quase casei, eu quase vi aquele ator famoso lá de Hollywood, estava no aeroporto e eu quase abracei ele. Aí tu vai ver mesmo, ele estava no outro saguão, a pessoa nem chegou tão perto assim, mas no discurso dela, quase alcancei, quase cheguei, quase fiz, quase conquistei. E a nossa vida é cheia de quases. Quase. E esse quase tem impedido muita coisa. Quando a gente está num pós-jogo de futebol, a gente costuma dizer, né, quase fiz o gol. O goleiro diz, quase defendi. E aí se é uma final, diz assim, quase fomos campeões. Quem perdeu a final pode ver de duas formas, né? Perdemos, ou quase fui campeão. O fato é de que tem um quase ali, e esse quase muda tudo. Entre ser campeão e ser derrotado, ou ser um vice-campeão, tem um quase, que faz toda a diferença. É por isso que eu não consigo ser quase cheio do Espírito Santo. Quase fui abençoado. Quase venci essa semana. Porque esse quase, se ele entrou na tua história, ele está determinando uma derrota. Ele está determinando que você não chegou. E por mais que quando a gente vai contar, a gente conta como uma vantagem. Cara, quase fiz. Eu vim pela lateral, dei um chutão, coisa mais linda, quase. Mas não foi. Você pode contar de todos os jeitos lindos, mas você não concluiu. Você não fez. E assim é a nossa vida. Cheia de quases, nos impedindo de contar uma história por completo. Só que alguns quases são diferentes de outros. E às vezes o quase que aconteceu e a gente não permitiu acontecer, porque nos faltou esforço, porque nos faltou dedicação, porque nos faltou posicionamento, ele pode fazer toda a diferença na nossa vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28, você vai ler sobre um rei chamado Agripa. E Paulo estava pregando para esse rei. Paulo estava mostrando o evangelho para ele, e esse rei escutou, e quando terminou, ele olha e diz assim, Paulo, você quase me convenceu, hein? Você quase me convenceu a ser cristão. E foi embora. E foi embora conversando com seus súditos, dizendo, esse cara aí não deve nada para ninguém, esse cara aí é joia, top. Queria poder salvar ele dessa condenação que ele está aí, mas já que ele pediu para ir a César, ele vai ter que ir a Roma.
O rei Agripa ouviu uma mensagem do Evangelho e ele diz: quase você me convence. Esse quase determinou a salvação desse rei, porque era mais ou menos o rei dizendo assim: ó, não se choque. Olha, Paulo, estou falando desse Jesus que salva aí, esse Jesus que transforma a vida, esse Jesus que pode mudar o meu viver, esse Jesus que tem uma nova vida para mim. Quase tu me convenceu a seguir esse Jesus, mas eu vou continuar nessa vida que eu estou aqui. A Bíblia diz que só existem dois caminhos, o da salvação e da perdição. O que o rei estava dizendo? Eu passo, eu vou continuar na perdição, eu vou continuar longe do caminho. Alguém pode dizer: não, mas não quer dizer que o cara vai para o inferno, o cara vai servir a Satanás, só porque ele não... Amigo, dois caminhos, não existe um terceiro, só existem dois. Você não precisa nem fazer maldade, é só você não seguir Jesus, que você já está fora do caminho. O rei Agripa disse: quase você me convenceu. E esse quase estava determinando a salvação dele. E quantas vezes que a gente fica exatamente nesse quase? Quase que eu aceitei Jesus, quase que eu fui à igreja, quase que me convenceu. E isso está determinando toda a nossa história. Alguém convida você para vir à casa de Deus e você diz: olha, eu até quero, mas eu não vou agora. Eu não vou agora porque eu tenho algumas coisas ainda para resolver na minha vida, eu ainda tenho algumas coisas para consertar, e aí depois que eu consertar essas coisas, aí eu vou seguir Jesus, aí eu vou servir a Ele, aí eu vou à igreja. Isso é tão louco, porque é como se nós estivéssemos dizendo assim: gente, eu estou com câncer aqui, mas eu estou com uma vergonha no médico dizer para ele que eu estou com isso, eu acho que eu vou dar uma melhorada aqui, eu vou cuidar um pouquinho, e depois quando estiver melhorzinho eu vou falar com ele. Alguém de nós faz isso? Está com muita dor e diz assim: não, eu vou esperar um pouquinho, eu não vou no médico assim, ele vai me ver desse jeito, capaz de me julgar ainda. Ou o que a gente faz? Se eu estou ruim eu vou no médico. Estou precisando contratar uma diarista, mas eu vou passar a noite limpando a minha casa para ela não vir ter tanta sujeira assim, né? Alguém faz essa loucura? Ah, que vergonha, da diarista chega aqui, está tudo sujo. É o trabalho dela isso. Ela veio contratada para fazer aquilo. E a mesma coisa a gente faz: não, eu vou dar uma consertada na minha vida, porque vai que Jesus olha e diz assim: não, isso aqui está sujo demais, isso aqui está perdido demais, isso aqui não tem jeito. Como nós interpretamos Cristo? E a gente vive no quase. Eu quase fui, eu quase mudei, eu quase isso, eu quase aquilo, e na verdade não vamos, e não temos, e não chegamos. Aí olha só, essa semana a gente está falando, essas semanas, né, até a Páscoa, nós estamos focados aqui em falar a respeito de coisas relacionadas às últimas semanas de Cristo. Nós falamos na semana passada aqui a respeito da túnica dele, a túnica que eles estavam lançando sortes para ver quem levava. Mas hoje eu quero que você preste atenção comigo na cruz de Cristo. Jesus estava na cruz, e um pouquinho antes dele ir para a cruz, ele estava diante de um homem chamado Pôncio Pilatos. Este homem era o governador ali, ele era romano, mas ele estava governando ali na Judéia. Jesus chega para ele como alguém condenável. Disseram: olha, esse aqui está fazendo arruaças aí pela cidade, que não é para pagar tributo para César, aquela coisa toda, inventaram um monte de mentira. E agora disseram para ele: condene esse homem. Mas o que vocês querem que eu faça? Eu quero que você manda crucificar ele, manda matar, porque a gente não pode fazer isso, então você pode. Mas Pilatos agora começa a conversar com Jesus, e ele começa a analisar, e ele percebe que aquele homem não tem pecado, que não há erros nele para que ele seja condenado. Ele manda para Herodes, Herodes devolve para ele. A esposa dele chega e diz assim: olha, amor, manda esse homem de volta, não condena ele, porque eu passei a noite mal, eu sofri muito por causa desse homem. É como se ela tivesse tido sonhos em que ela não descansou por causa de Cristo e do que eles estavam fazendo. Mas mesmo ouvindo a voz da esposa, ele não a seguiu. E ele continuou ali, e ele pensou: ele é inocente, mas o que eu vou fazer? E aí ele fala, uma das frases dele é assim: o que eu faço com o rei de vocês?
ele começa a delegar para as pessoas decidirem a respeito do destino daquele homem. Ele tinha uma responsabilidade nas suas mãos de decidir, mas agora ele pergunta: o que eu faço com ele? Então o que o povo falou? Crucifica. E então ele fica naquela, diz: não, mas o que eu faço por ti? Me diz alguma palavra para que eu te ajude. Jesus não se defende. Ele pede para que venha água, lava as suas mãos. E ao lavar as suas mãos, ele diz: olha, eu não tenho mais culpa nenhuma aqui, faço o que vocês quiserem, olha, eu estou limpo. E ele sai da história. Este homem quase entra para a história como alguém que defendeu Jesus. Por mais que nós saibamos que Jesus fatalmente iria para a cruz para entregar-se por nós, mas Pilatos não precisava entrar para a história como alguém que lava suas mãos e se isenta. Ele poderia ter se posicionado e ter dito: não, no meu turno não, aqui não, Jesus não, esse não, você tem que passar por cima de mim. Poderia ou não poderia? Poderia, mas ele começou a delegar para as pessoas decidirem por ele. E isso acontece até os dias de hoje, porque às vezes nós estamos diante da salvação, nós estamos diante de uma grande decisão da nossa vida, e nós queremos que alguém decida por nós. Às vezes quando nós atendemos as pessoas, elas vêm para contar os seus problemas, e tudo que elas querem é que a gente diga o que fazer, quando nós na verdade estamos orientando coisas, caminhos, formas de ver, de maneira que talvez você não esteja vendo alguma parte desse panorama, mas não cabe a mim decidir por ti. Mas as pessoas vêm em busca de alguém que diga assim: ah não, vai embora, ah não, larga esse emprego, ah troca isso, faz aquilo outro. Porque tudo que as pessoas buscam é alguém que diga o que fazer, para depois dizer assim: ó, deu errado, mas também seguiu o conselho daquele ali, ó. Tudo o que querem. O que Pilatos queria é tirar o corpo fora. Sabe por que a gente talvez não tenha conseguido chegar, conquistar, vencer? Porque ainda estamos esperando que alguém decida por nós. Mãe, o que eu faço? Pai, o que eu faço? Sempre estamos à procura de alguém que decida por nós. Ou às vezes não estamos decidindo porque estamos com medo de ficar mal na fita, né? Porque se Pilatos decide por Jesus, ele tinha todo um problema ali na Judéia, porque se levantar contra ele, ele ficou com... É aquele momento que a gente pensa: ah, mas se eu admitir que eu quero mudar de vida, que agora eu virei cristão, aí meus amigos vão se afastar, aqueles lá vão ficar de cara comigo, o outro vai dizer isso, o outro vai dizer aquilo. Lembre das palavras de Jesus quando disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Precisamos lembrar disso. Este homem estava diante de Jesus, do maior homem da história, e ele poderia fazer toda a diferença, mas ele preferiu lavar as mãos e dizer: eu me isento. É quando você pode defender uma causa, é quando você pode fazer a diferença, é quando você pode decidir pela sua vida, é quando você tem a chance da sua vida. E talvez ele esperava uma chance de César, o imperador da época, mas alguém maior que César estava diante dele, o Filho de Deus. Mas ele escolhe se isentar. Jesus sai dali, passa pelas ruas, e agora ele vai e é crucificado. Quando ele é crucificado, nós voltamos à história da semana passada. Alguns soldados estão debaixo da sua cruz, lançando sorte para ver quem ficava com a sandália, quem ficava com o vestido, quem ia ficar com a túnica, os poucos pertences que Jesus tinha. E eles estavam ali lançando sortes. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. A cruz de Cristo estava ali. Quantas vezes nas minhas orações eu já disse: Espírito Santo, me transporta até debaixo daquela cruz, me leva em espírito até debaixo daquela cruz. Eu quero poder estar aos teus pés, eu quero poder tocar-te, eu queria poder presenciar este momento, por mais horroroso que foi, mas tu entregou a vida por mim. Quantas vezes nas minhas orações eu pedi isso, mas aqueles soldados estavam ali naquele momento, mas eles estavam olhando para baixo. Eles estavam olhando as coisas de Jesus e o que eles podiam levar para casa. E enquanto penso nessa mensagem, também penso de que muitos que estão aqui ou que estão me vendo pela internet, até hoje fazem isso. Eles estão na igreja, mas a sua cabeça está negociando. Quantos não estão aqui, rapidamente respondem um WhatsApp? Quantos estão aqui, mas não estão pensando no que vão fazer depois? Quantos estão aqui, mas vieram para fechar um negócio?
Tu vai no culto hoje? Aí eu vou, eu queria fechar aquele negócio lá contigo. Então, a motivação de vir no culto nem foi pela palavra. Nem foi, não, porque é quarta-feira, é dia de me encher da presença de Deus. Não foi por isso. Pô, hoje é dia de fechar aquele negócio. Quantas pessoas fazem isso? Graças a Deus aqui não, mas em algum lugar fazem. Quantas pessoas que são motivadas por tanta coisa, né? Eu vou lá porque, fulano não está indo lá. É hoje. Como isso acontece? Coisas, pessoas que estão em busca de coisas. Sabe, esses homens estavam diante do Salvador, estavam diante da eternidade, receber Jesus naquele momento, olhar para cima, meditar um pouquinho em quem era aquele homem. Faria toda a diferença na sua história, mas eles estavam olhando para baixo, olhando para coisas materiais. E quantas não são as vezes que nós viemos em busca de coisas materiais? Não, eu estou indo na igreja porque eu quero a minha casa própria. Porque eu quero comprar meu carro, porque eu quero essa bênção, porque está saindo um dinheiro lá e eu preciso, porque tem uma causa na justiça, é porque tem meu marido que quer ir embora de casa, é porque são coisas. E não que você não tenha que vir buscar, você está no lugar certo, Deus tem resposta para você, amém. Mas que você possa entender diante de quem você está, porque tem pessoas que estão muito perto da cruz, mas estão longe de Cristo. A cruz está ali, eles estão debaixo dela, mas estão longe de Jesus, não estão focadas nas coisas de Jesus. Pessoas que vêm atrás da bênção, vêm atrás de coisas materiais, vêm atrás de produtos. Eu quero a minha bênção. E geralmente quem quer uma bênção, quando recebe a bênção, vai embora. Porque tem bênçãos aos pés da cruz. Tem uma graça comum. Jesus abençoa mesmo. Jesus abre porta mesmo. Jesus vai abrir porta de trabalho para você. Jesus vai te prosperar. Claro, são o que nós chamamos de graça comum. Só pelo fato de você vir a Cristo, você já é impactado pelas bênçãos que saem dele. Mas quantas pessoas que foram abençoadas, mas hoje estão perdidas? Receberam um presente, mas o presente as condenou, porque ficaram tão entorpecidas com o seu presente, com aquilo que queriam tanto, que esqueceram quem entregou para eles. Como aqueles 10 leprosos, que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Quantos que ainda hoje estão aos pés da cruz, não levantam sua cabeça, não conseguem perceber que estão diante do maior homem da história, e que não sejamos como estes. A cruz estava ali, e eles não estavam percebendo, o sangue pingava, mas eles não entendiam de que aquele sangue poderia purificá-los de todos os seus pecados. Estavam atentos apenas no momento. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Mas a Bíblia também diz que dentre estes havia um centurião, e esse centurião era alguém que estava a cargo de 100 soldados, estavam debaixo dele, provavelmente era o encarregado daquela crucificação. E esse homem começa a perceber que tem algo diferente. Ele já tinha visto muita gente ser crucificada, ele já viu pessoas condenadas que não queriam carregar a cruz, ele já viu pessoas que ao serem crucificadas xingavam, gritavam, esperneavam, até que seus pés eram presos e depois eles urravam, e até a morte eles amaldiçoavam. E agora ele está vendo 2 homens crucificados que estão fazendo exatamente isso, o que todo ladrão fez. Por mais que há um texto bíblico que diz que um xingava e o outro defendia Jesus, o outro texto bíblico diz que os 2 xingavam. Isso nos leva a crer de que eles 2 começavam a fazer exatamente aquilo que os outros crucificados fariam, gritavam, xingavam, mas em algum momento esse outro começa a olhar com atenção, e a gente já vai chegar ali. Esse centurião está olhando todo o cenário e percebendo, esse homem aqui do meio é diferente, esse cara é diferente, ele fez o maior esforço sobre os seus pés crucificados, encheu seu pulmão de ar, e quando eu pensei que ele ia mandar todo mundo para o inferno, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Esse homem é diferente.
Eu sei que você talvez já esteve na sua vida diante de muitas cruzes, você já esteve diante de muita igreja, você já esteve diante de muitas reuniões, muita coisa já aconteceu, mas tem aquele momento que a gente começa a olhar, a gente levanta a cabeça, a gente para de ficar procurando o que tem debaixo da cruz, a gente levanta e vê quem está na cruz, a gente vê que é Jesus que está ali, a gente começa a perceber que é diferente. É o dia que você entra num culto e o culto está diferente, é o dia que você escuta uma pregação e essa pregação é diferente, você sente que alguma coisa está mudando na tua história, você sente que hoje tem alguma coisa diferente. Esse centurião não sabia o que estava acontecendo. Tem alguma coisa diferente. Tem algo diferente. Ele tira os seus olhos daquilo que eles estão negociando ali. E ele levanta os olhos para Jesus. E quando Jesus diz, está consumado. A palavra está consumado para nós, está consumado. O entendimento deles é como se Jesus estivesse dizendo assim, está tudo pago agora. Está tudo certo, está tudo correto. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então o véu do templo se rasga de alto a baixo, a terra treme, o céu se escurece. E ele começa a olhar ao redor. E a Bíblia diz que aquele centurião diz, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Aleluia! Sabe por que isso aconteceu com ele e não com os outros? Porque ele levanta a sua cabeça, porque ele começa a ter atenção ao que está acontecendo. Você pode vir 10 anos na igreja, e nos 10 anos você tem a mesma atitude de olhar para baixo, de ficar com a cabeça lá fora, de ficar respondendo no teu telefone, e não vai mudar a tua história. Mas quando a gente levanta a cabeça e recebe a palavra, nós começamos a ver os sinais do que está acontecendo. Aquele homem foi o primeiro depois da cruz a sair como missionário, porque o primeiro cara que pregou depois da crucificação de Cristo foi ele. Ele já saiu dizendo, esse era o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus, hein? Cara, que nós botamos na cruz, é o Filho de Deus. Foi o primeiro de muitos que veio depois. Por quê? Porque ele teve atenção, ele viu os sinais. E aí eu me volto para um outro personagem, que é exatamente o ladrão da cruz. O ladrão da cruz começa na mesma vibe que o outro, tinha um na direita, um na esquerda, e eles estão dizendo, por que vocês colocam aqui, que vida injusta é essa, Deus não existe, porque se existisse ele não estava aqui, e aquilo que todo mundo fala, né, Deus não existe, porque senão não havia maldade no mundo, e, enfim, a pessoa é má, e ela diz, Deus não existe porque eu sou mau. Culpamos Deus até pelas nossas próprias atitudes más, e enfim, o fato é que eles estão xingando, mas no meio de todo o xingamento, do urro de dor desses homens, um deles para e percebe de que um terceiro crucificado ali não está fazendo nada disso. Ele não está fazendo aquilo. E por que não? Então a sua atenção sai da sua dor. E quem sabe ele olha e diz assim, esse aí é o que curava os leprosos. Esse aí é o que mudava a vida das pessoas. E por um momento, esse homem tem uma atitude que nos dias de hoje é muito diferente, pouco se vê isso. Ele para de olhar para si e ele começa a olhar para o outro, mas não no sentido de acusação, mas no sentido de misericórdia, porque ele olha para o seu amigo do outro lado, amigo de bandidagem, e ele diz, cara, a gente merece o que a gente está recebendo aqui, mas esse não, mas esse homem não merece estar aqui. Nós merecemos, e isso é tão raro nos dias de hoje, que nós possamos olhar para alguém, que alguém olhar e dizer assim, Deus, olha, eu até mereço tudo que eu estou vivendo aqui, porque eu sei da minha vida e eu fui mal, mas fulano de tal, Jesus, mas aquele meu amigo, mas aquela minha irmã, ela não merece, Senhor, está passando por essa prova, está passando por isso, meu Deus, tenha misericórdia dela. Quantas vezes você orou por alguém e disse assim, Deus, eu estou saindo do foco agora, mas eu estou colocando fulano porque essa pessoa precisa de ti. É mais fácil as pessoas dizendo assim, ó, Deus, eu estou sofrendo desse jeito, eu não mereço, agora esse meu vizinho merece, por que tu não pesa a mão sobre ele? Olha o que ele faz, trai a esposa, faz isso, faz aquilo, não, mas eu que sou fiel, eu tenho que levar. Quantas pessoas que fazem uma oração miserável dessa, saindo do foco e colocando o outro? É que nem quando aqueles irmãos, a mãe está xingando, diz assim, tu está falando isso para mim? Mas tu não fala para fulaninho, né? Sabe quem quebrou aquele prato semana passada? Eu não ia dizer nada, mas ó, gente, tem gente fazendo isso na oração.
colocando o outro em foco. Deus, porque eu não deveria estar vivendo isso. Aquele homem faz uma oração linda, diz, nós merecemos. Quem sabe ele lembrou dos quases da sua vida. Quem sabe naquele momento ele disse, quantas vezes minha mãe me chamou para ir na sinagoga, quantas vezes meu pai me deu conselho, não anda com essa galera aí que isso vai dar ruim. Quantas vezes começou a lembrar, eu quase fui com a minha mãe naquele dia na igreja, eu quase entrei por outro caminho, e os quases da vida dele o conduziram até a cruz, e agora ele estava morrendo, mas ele estava morrendo diferente do que aquele homem, que estava ali, mas não estava agonizando, porque ele tinha cumprido o seu propósito, ele não estava reclamando, ele sabia que o seu propósito estava sendo cumprido, mas este homem não. Esse homem não, e agora ele não consegue entender, porque o outro não vê a mesma coisa que ele vê. Os dois estavam diante da mesma cruz, mas duas visões diferentes. Gente, sempre vai acontecer isso. As pessoas vêm na mesma igreja, escutam a mesma mensagem, mas tomam decisões diferentes, porque só vai tomar uma decisão quem olha para Jesus e para de olhar para si mesmo. Quando a gente só olha para nós, a gente sempre acha que o mundo é injusto, que tudo é injusto, que a gente só sofre, que só nós é que sofremos nessa vida. Quando nós começamos a olhar para Jesus, oh aleluia, nós olhamos para Jesus e percebemos, não, eu mereço, Senhor, mas a tua graça tem me coberto. Senhor, tu não merecia aquela cruz era para mim. Aquele homem levanta os seus olhos, ele deixa de olhar para ele começa a olhar para Jesus, admirar a posição daquele homem. Quando ele está enchendo os pulmões para falar, ele pensa, agora vai vir um xingamento, porque olha a dor. E Jesus disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Aí ele levanta um pouco mais os olhos. Ele sabia que todo condenado carregava a sua cruz até o local com uma plaquinha dizendo o nome da sua condenação, o porquê. E depois essa plaquinha era pregada em cima da cruz para que todos que passassem pudessem olhar e saber por que a pessoa foi condenada à morte. A sua condenação estava acima dele, mas quando ele olhou, o que estava escrito acima de Jesus era Rei dos Judeus. Os judeus estavam ali condenando ele. Então por um momento aquele condenado pensa, como pode? Os súditos costumam dar a vida pelo seu rei. Os súditos defendem o seu rei, mas estes homens estão colocando o seu próprio rei na cruz? Não pode ser. Não pode ser eles os súditos desse rei. Ele deve ser um rei de outro lugar. Ele deve ser o rei de outro mundo. Ele deve ser um rei de algum outro lugar que eu não conheço. E aí vem aquela frase maravilhosa, quando ele diz, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Eu sei que o teu reino não é dessa terra, mas quando tu chegar no teu reino, lembra de mim. Eu não vou mais ficar no quase, eu não vou mais ficar pensando o que eu poderia falar, eu não vou mais ficar pensando o que eu poderia ter agido diferente. Ele estava naquela cruz, pronto para morrer, estava condenado, parecia que não havia mais chances para ele, mas ele não deixou a oportunidade passar. O versículo de Efésios que eu li com você, seja sábio, não deixa a oportunidade passar. Hoje está passando uma grande oportunidade aqui nesse lugar, a oportunidade de você sair do quase, a oportunidade de você levantar a tua cabeça e ver a mensagem que está acima dessa cruz. Não mais uma cruz que Jesus está pregado nela, mas hoje uma cruz vazia, que tem não só uma mensagem dizendo que Ele é rei, mas dizendo que Ele já ressuscitou, e Ele está à destra do Pai, e Ele tem poder para mudar a tua história, Ele tem poder para mudar a tua vida. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra, e nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir.
seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.